Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi. Muito prazer para quem está chegando agora, eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador desse podcast sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon e YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem a palavra desse podcast com os amigos. Para falar comigo, usem a caixa de comentários aí do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, através das minhas social medias, @RodrigoJames no Threads, no Instagram e no Blue Sky, e, claro, através do YouTube. Faça um comentário no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. Por fim, eu tenho que reforçar sempre o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes que você vai achar todos os links lá. Hoje vamos falar de Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Beetlejuice, Beetlejuice. My mom grew up here, that old house on the hill. Wait, the ghost house? Is your mom Lydia Dietz? Unfortunately, She's a legend. The living, the dead. Can they coexist? Now's my chance. ghosts aren't real. Only gullible people believe that kind of crap. I can't believe I'm doing this. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Bom, em primeiro lugar, para começo de conversa, eu queria fazer a minha crítica ao título em português desse filme, ou pelo menos o título brasileiro. O título dele é Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, Beetlejuice. Por que não uma coisa ou a outra? Por que você não colocar só Os Fantasmas Ainda Se Divertem, sendo que o primeiro filme chamou Os Fantasmas Se Divertem? Ou então o contrário, por que você não colocar só Beetlejuice, Beetlejuice, sendo que todo mundo já conhece esse filme como Beetlejuice? Enfim, fica aqui a minha crítica, porque não entendi o conceito de você colocar as duas coisas. Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, Beetlejuice. Esse é o título brasileiro de Beetlejuice, Beetlejuice, filme de Tim Burton, que acaba de estrear 40 anos depois do primeiro Beetlejuice. Eu queria pegar emprestado uma expressão do crítico PH Santos, que eu adoro. Se você não conhece, vá até o YouTube e assista todas as críticas dele. O PH Santos fez uma crítica outro dia sobre a série Cidade de Deus, que está sendo exibida na HBO e na plataforma Max, e o título da crítica, o conceito que ele criou, eu queria tomar emprestado, me apropriar, porque cabe muito bem para esse Os Fantasmas Ainda Se Divertem. O conceito dele na série era: eu não precisava, mas vou explicar. Sabe aquela continuação, aquele outro filme da franquia que você assiste e vai meio desconfiado? Tenho certeza que o PH Santos, quando foi assistir a série Cidade de Deus, foi meio desconfiado, e eu acho que é por isso que ele fez a crítica e deu esse título. Eu não precisava daquilo, mas já que me entregaram, eu vou querer ver mais. E é isso que eu acho de Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Eu não precisava de uma continuação de Os Fantasmas Se Divertem. Eu adoro Os Fantasmas Se Divertem. Aliás, curiosamente, ontem à noite, eu tô gravando isso aqui numa quarta-feira, eu assisti o filme 2 ontem de manhã e assisti ao filme 1 ontem à noite, porque antes de eu dormir tava ali zapeando os canais e tava passando num desses canais, talvez a HBO ou Telecine, alguma coisa assim. Peguei o filme e assisti quase que até o final, porque é um daqueles filmes guilty pleasure, ou melhor, é um daqueles comfort movies pra mim. Sempre que eu pego
Os Fantasmas Se Divertem, eu assisto até o final, independente de onde eu pegar. Então, voltando ao conceito, eu não precisava desse filme, mas eu realmente não precisava. Mas quando eu fiquei sabendo que iriam fazer esse segundo filme, por que não? Vamos dar uma chance a ele, ainda mais que não é um filme que você faz um reboot, que você cria outra história, que você coloca outros atores, que você coloca outro ator, principalmente no personagem principal, que é o Beetlejuice. Não. Aqui nós temos a volta de todos os personagens, de todos os atores do primeiro filme, ou melhor, quase todos. Nós temos o Michael Keaton como Beetlejuice, a Winona Ryder como a Lydia Deetz e a Catherine O'Hara como a Delia Deetz. O Jeffrey Jones, que fez o Charles Deetz, o pai da Lydia Deetz, não retornou para esse filme e eu fui procurar o porquê, muito por conta da vida pessoal dele. Em 2002, ele foi preso por posse de pornografia infantil e solicitação de imagens sexualmente explícitas a um rapaz de 14 anos. E entre outras coisas. Então, por conta da vida pessoal, ele foi meio que cancelado. Meio não, ele foi cancelado e não foi convidado para fazer parte desse segundo filme. E eu achei extremamente curiosa a forma com que eles inseriram o personagem nesse filme. Eu não vou entrar em detalhes, mas é uma amostra do que o Tim Burton ainda é capaz de fazer. E aí eu queria ir até o Tim Burton, até pra gente entender um pouco em que momento da carreira dele esse filme se situa. Na verdade, em um momento muito difícil. O Tim Burton vem de uma série de, eu não diria fracassos, mas filmes que não aconteceram. Alice Através do Espelho como produtor, O Lar das Crianças Peculiares como diretor, Dumbo de 2019, que vai lá, tem alguma coisa naquele filme, mas não é exatamente um filme do Tim Burton. O que realmente ele fez nos últimos tempos que aconteceu foi Wandinha. Não coincidentemente com a própria Jenna Ortega, que está aqui nesse filme, é talvez a estrela do filme ao lado da Winona Ryder. Aqui ela faz a personagem Astrid, que é a filha da Lydia, personagem da Winona Ryder. Então Tim Burton se encontrava num momento da carreira em que ele precisava, de certa forma, se redescobrir. E ele confessa isso. Se você procurar entrevistas dele falando sobre esse filme, ele confessa que ele precisava voltar a algum universo e ele escolheu o universo de Beetlejuice para poder voltar, se redescobrir e canalizar a sua criatividade em torno de algo que ele conhecia muito bem. Dito isso, eu não vou entrar muito aqui em detalhes, esse é um episódio sem spoiler, tá? Eu falei do Jeffrey Jones, mas isso não é spoiler, porque isso tá em todas as matérias aí, basta você procurar na internet. Então eu queria falar algumas coisas sobre esse filme. Primeiro sobre a trama dele. A trama é passada, sei lá, 40 anos depois dos acontecimentos do primeiro Beetlejuice e, de certa forma, a trama, ela faz uma homenagem à trama do primeiro Beetlejuice. E esse é um grande problema de Beetlejuice 2, desse filme, e na verdade é um grande problema de qualquer continuação que quer ser reverente demais ao primeiro filme. O filme é cheio de fanservice. Então tem o personagem Bob, que é aquela figura com aqueles olhos esbugalhados. Tem a música do Harry Belafonte tocando de uma maneira diferente, sim, mas é a música do Harry Belafonte tocando. Enfim, são vários momentos de fanservice que, como o próprio nome diz, é fanservice. Se você é fã do filme, você vai ficar com aquele sorrisinho na cara, você vai assistir aquela cena e vai se emocionar, vai lembrar de 40 anos atrás. E eu tava me lembrando aqui, eu acho que eu vi esse filme no cinema. Será que eu tinha idade pra isso? Acho que sim, né? Então eu sou um desses, que a cada momento que aparecia algum fanservice, eu ficava com aquele sorrisinho na cara. Mas, no geral, eu acho que o roteiro desse filme é um pouco truncado. Ele tem detalhes a mais, ele tem muitos personagens, ele tem uma série de coisas que eu acho que não precisavam estar lá. Eu vou ler a sinopse pra vocês, que tá aqui no site Adoro Cinema, pra vocês não acharem que eu tô spoilando alguma coisa. Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice. Beetlejuice é a continuação direta do clássico Os Fantasmas Se Divertem, lançado em 1988. Na nova trama, voltamos à casa em Winter River, onde 3 gerações da família Deetz
se reúnem após uma tragédia inesperada. Lydia Deetz, agora adulta, é mãe da adolescente Astrid. A jovem introvertida, ao explorar o sótão da antiga casa, descobre a misteriosa maquete da cidade e, inadvertidamente, reabre o portal para o mundo dos mortos. Esse ato inesperado traz de volta o excêntrico fantasma Beetlejuice, que mais uma vez transforma a vida dos Deetz em um verdadeiro caos. Com seu humor peculiar e seu estilo único, Beetlejuice promete causar novas confusões, misturando o mundo dos vivos e dos mortos de uma forma que só ele sabe fazer. Essa última frase é verdade. O Tim Burton consegue misturar essas duas coisas de uma forma divertida. E a gente se diverte, não só os fantasmas se divertem, mas a gente também se diverte com vários momentos ali que envolvem essa história de vivos e mortos. Tem piadas ótimas, como por exemplo o Trem das Almas, que é uma tradução de Soul Train, Trem das Almas em inglês é Soul Train, e eu não vou dizer exatamente o que é o Soul Train nesse filme, mas é uma piada intraduzível e você tem que conhecer um pouco do conceito do Soul Train norte-americano para você entender aquilo que está acontecendo. Então essa é uma ótima piada, como outras ótimas piadas do filme funcionam. Mas ainda assim, eu acho que o roteiro tem personagens a mais, como eu estava dizendo, em especial a personagem da Monica Bellucci, a Dolores. A Dolores é a antiga esposa do Beetlejuice, quando eles eram vivos ainda, que volta para assombrá-lo. Não vou entrar muito em detalhes aqui. Eu, de certa forma, achei aquela personagem desnecessária. O personagem do Willem Dafoe, por exemplo, que é o Jackson, ele é um ator que estrelou uma série de filmes policiais e ele atua, ele é o policial do mundo dos mortos e ele, na verdade, ele é um ator que é policial, mas assume o papel de policial. No primeiro momento, você acha aquela piada boa. E eu acho que o filme é cheio disso. Cheio de piadas boas, mas que cansam. De certa forma, você não vê necessidade daquele personagem estar no filme. São vários personagens que vão entrando e saindo. O próprio personagem do Danny DeVito, que eu não sabia que estava nesse filme, é um personagem que entra e sai e você fala assim, pra que esse personagem estava nesse filme? Pra que colocar o Danny DeVito, a não ser para uma participação efetiva? Não sei se ele gosta do Tim Burton, não sei se ele gosta do filme, da franquia e tal. O personagem do Justin Theroux, o Rory, eu acho até que ele cumpre um certo papel na trama, ele é o namorado da personagem, da Lydia e tal. Mas o filme é realmente centrado nesse quarteto, Winona Ryder, Jenna Ortega, Catherine O'Hara e principalmente Michael Keaton, que nos dá... O Michael Keaton, muita gente pode até achar que o Batman é o grande papel da carreira do Michael Keaton. Eu não acho. Eu acho que o Beetlejuice é o grande papel da carreira dele e aqui a gente vê isso. É impressionante como ele se entregou de novo, 40 anos depois, quase 40 anos depois, ao papel da sua vida. E por mais que ele esteja mais velho, não tenha aqueles movimentos corporais todos do primeiro filme, ele sim ainda entrega uma performance digna de você guardar na memória para sempre. O Beetlejuice era a alma do primeiro filme, com perdão do trocadilho, né? E continua sendo a alma desse filme. A Jenna Ortega, a Astrid, é uma adição, uma boa adição, até para você atualizar a história e criar uma conexão com a mãe. Tem toda a história, que eu acho isso um clichêzão de roteiro, mas vá lá, as duas não se davam bem, e depois que as confusões começam a acontecer, elas precisam fazer as pazes, uma precisa salvar a outra e entrar no mundo dos mortos. Não vou entrar em detalhes aqui do que acontece com as duas, mas é isso, é uma clichêsada de roteiro, eu chamo de uma roteirada, mas que faz sentido. E a Catherine O'Hara, a Delia Deetz, eu acho que é quem nos fornece alguns dos ótimos momentos desse filme, como a artista plástica excêntrica. No primeiro filme ela já era isso, mas aqui ela escancara, tem ótimos momentos de crítica ao mundo das artes, de tiração de sarro ao mundo das artes. Então todas as vezes em que ela aparece e ela fala alguma coisa e ela age e ela tem algum tipo de ação, me agradou bastante. Mas de novo, eu acho que o filme é reverente demais, eu acho que em alguns momentos é o primeiro filme requentado, com esse fanservice, e o roteiro tem todos esses probleminhas. Ainda assim, os fantasmas ainda se divertem, diverte.
é um filme que você dá boas risadas com essas boas piadas que eu falei. E isso faz com que você tenha um bom momento diante da tela de cinema. Eu não vou mentir pra vocês dizendo que eu não me diverti no filme. É claro que eu me diverti. Mas é mais um daqueles filmes que depois não vão se sustentar. Daqui a pouco, quando a gente olhar pra trás, você não vai se lembrar desse filme. Você vai se lembrar do primeiro. O primeiro, sim, é um clássico por vários motivos. Primeiro, por ser uma história original, por ser uma história divertida, por ser um filme construído por um cineasta que tem uma maneira muito sua de fazer cinema. Ele usa animação, ele usa stop motion, ele usa isso também nesse filme, mas menos, porque a tecnologia hoje permite que ele use efeitos de uma forma diferente. Mas lá em 1988, ele não tinha essa tecnologia e ele precisou usar de uma forma criativa. Stop motion, ele é um cara que trabalha muito com animação em stop motion e ele usou isso bastante no primeiro filme e eu acho que é parte do charme do primeiro filme. Todas aquelas animações, toda aquela mistura de efeitos especiais práticos com animação em stop motion, com atores interpretando, isso é marca registrada de Tim Burton que fica um pouco diluído aqui nesse filme exatamente por conta da tecnologia, isso que eu acabei de falar. Ainda tem, sim, mas fica diluído e a gente, de certa forma, fica querendo que ele volte à sua estética inicial. Eu fiquei pensando, por que ele não voltou? Por que ele não fez aquelas animações em stop motion? Em alguns momentos ele até faz, mas por que ele não fez aquilo que foi o grande charme do primeiro filme? E eu acho então que se o Tim Burton estava numa encruzilhada, ele talvez tenha encontrado um caminho aqui nesse segundo filme, mas eu acho, atenção Tim Burton, esse recado é pra você. Eu acho que você deveria se voltar à sua estética lá da década de 80, que foi quando você se fez, que foi quando você foi inclusive convidado para fazer Batman por conta de toda aquela sua estética. Tem uma sequência na carreira do Tim Burton que eu acho imbatível. É uma sequência que começa com Os Fantasmas Se Divertem, em 88. Na verdade, a gente pode até voltar um pouquinho no tempo e pegar essa sequência que começa com Frankenweenie, depois As Grandes Aventuras de Pee-wee, depois vem esse, Os Fantasmas Se Divertem, depois Batman, depois Edward Mãos de Tesoura, depois Batman o Retorno, depois O Estranho Mundo de Jack e depois Ed Wood. Aí ele produziu Um Gaiato no Navio, Batman Eternamente e voltou à direção com Marte Ataca. Depois eu acho que ele começa a se perder. James e o Pêssego Gigante, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, aí eu acho que ele já começa a se repetir. Mas essa sequência, que é uma sequência de pouco mais de 10 anos de filmografia, é uma sequência que eu acho imbatível e é a sequência de filmes que fez o Tim Burton, que o colocou em Hollywood. Então deu para vocês perceberem que eu encontrei pontos positivos e negativos nesse filme. Não é um filme regular, é um filme irregular, com ótimos momentos e outros que deixam a desejar. Mas ainda assim, um outro ponto positivo, eu acho, que eu queria colocar, é que apesar desse filme ser uma continuação, é uma continuação em vários momentos inventiva. Não é aquela continuação marasmo. Se você for pegar esse filme e comparar com um filme de herói da Marvel, por exemplo, que é a comparação que eu adoro fazer, você vai assistir o filme da Marvel, aquilo que eu sempre falo, com aquelas sequências de ação que você não sabe pra onde vão. Aqui não, a gente tem um grande diretor trabalhando no universo que conhece. Então, por mais que o roteiro seja um pouco confuso, com personagens a mais, como eu disse, as sequências que ele constrói são boas sequências. E criativas, não só nas piadas, como na direção, na forma dele colocar os personagens, inserir os personagens nas sequências. Então eu tô quase que abrindo uma exceção aqui nesse filme, porque eu não sou daqueles que gosta de uma continuação, que acha que toda continuação é fail, é uma mostra de que não existe mais originalidade. Você pode sim ter originalidade em uma sequência, e o Tim Burton mostrou aqui, apesar de não ser um filme perfeito. Bom, então eu acho que é isso que eu queria falar de Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice.
cuidado para não falar o nome dele 3 vezes, porque ele aparece. Eu dou 3 estrelas e meia em 5 para esse filme. E eu queria saber o que você achou. Me conte o que você achou desse filme. Você já sabe como falar comigo. Através do meu site, cotonizio.com.br, através da caixa de comentários aí do Spotify, através das minhas social medias, eu sou o @RodrigoJames no Threads, no Instagram e no Blue Sky, ou através do YouTube, colocando um comentário aí no YouTube que eu tô sempre lendo e comentando. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais filmes, séries e documentários aqui pra vocês. Um grande abraço e até a próxima.